quando, por exemplo, um método químico, se você jogar uma substância no meio que consome O2, você sabe que o O2 é o grande agente oxidante, porque ele reduz, ele recebe. Lembre-se sempre de uma coisa, o O2 é um radical livre. Ele recebe elétron, ele adora receber elétron. Por quê? Porque ele tem elétron desemparelhado na sua eletrosfera e os elétrons gostam de ficar pareados de 2 em 2. Tá? Então, o oxigênio é um grande radical livre, por isso que ele nos envelhece. Tá? E veja bem, é um método onde você retira o O2, você não mexe com o pH. Métodos físicos. Por exemplo, abaixar a pressão. Por que é físico? Porque químico é quando você altera as substâncias do meio. Aqui você altera propriedades físicas, pressão, aumentar a temperatura, borbulhar gases. Esse negócio de borbulhar gases inertes é o seguinte, cara. Eu usava isso daqui na minha pesquisa de mestrado, onde eu lidava com superfície de ouro. Tá? E aí, por que a gente borbulhava nitrogênio? Porque quando você borbulha um gás inerte, porque ele não é um cara oxidante, tá? Então, quando você borbulha nitrogênio, é muito comum, você empurra todo o oxigênio que tiver na água. Então, aquela solução fica isenta de oxigênio. Então, é um método físico para tirar o oxigênio. O método químico é fazer alguém reagir com ele. Método baseado em inibidores, né? Adição de substâncias capazes de reduzir notadamente a velocidade das reações. Veja, você tem várias reações ocorrendo que causam a oxidação, sempre uma redução e uma oxidação. Que lembrando, aquela frescura, né? O cara fala reação anódica e catalítica, você fala, pô, tem oxidação e redução, mas essa eu nunca vi. Você viu também, é que os caras inventaram outro nome. Então, lembra da regrinha? CRAO, cátodo, redução, ânodo, oxidação. O que é reação anódica? É a reação de oxidação, e catódica é a reação de redução. Toda vez que a gente tem um fenômeno redox, temos essas duas. Então, isso que é um inibidor, né? Um cara que vai agir como o inverso de um catalisador. Você sabe que catalisador acelera e o inibidor, ele diminui a velocidade de uma reação. Tá? Então, o princípio da ação de inibidores por exemplo, aqui, você precipitar uma substância insolúvel. Como é que você faz isso? Você tem o ferro. Se o ferro oxidar, ele gera íons ferro. É assim que os metais oxidam, gerando íons positivos. Se você tem uma base, a base libera OH-. Aí você chega lá na corrosão do ferro e você, no meio daquela corrosão, você joga ali íons hidróxido, o nome desse cara é hidróxido. Então ele vai se encontrar com os íons ferro naturais da corrosão e vai formar o hidróxido de ferro 2. Essa base insolúvel vai grudar na superfície. E como ela é insolúvel, então ela gruda, ela não sai com a água. E isso protege o metal. Tá? Então isso é um exemplo de inibidor. Não é o único, não. Não é o único. É necessário que o composto precipite exatamente no local da corrosão. Eu tenho métodos que se baseiam nos produtos da reação, e nesses métodos eu tenho esses três. O que é anodização? Olha só, lembrando que ânodo, regra do CRAO, ânodo, oxidação, é a produção de uma camada protetora de óxido de maneira controlada. Tá? Com aspecto transparente, permite manter o aspecto original do metal. Por que esse processo se chama anodização? Ânodo-oxidação. Essa proteção ela vem da oxidação do próprio metal. Então, o metal ele age como ânodo do processo. O que é ânodo? Ânodo é quem oxida, ou o local onde alguém oxida. Esse que é o significado de ânodo, que lá, quando você estuda no ensino médio, pilha de Daniel, o ânodo é o eletrodo onde ocorre a oxidação, o eletrodo que corrói é o metal que corrói. Então, o que é anodização? É quando o metal a ser protegido é o ânodo do processo que vai protegê-lo. Como cátodo, você usa chumbo. Tá? E o próprio tubo, o tanque, é revestido de chumbo para que não haja nenhuma interferência. Então, você tem as reações que ocorrem no ânodo e as reações que ocorrem no cátodo. A parte aqui mais importante, tá, que eu quero que você veja, é que a água, aqui ela entra nesse processo como alguém que sofre oxidação, lá junto ao ânodo, e o cátodo de chumbo, o chumbo não sofre nada, ele não é alterado, mas lá
é necessário ter um eletrodo inerte, que é o eletrodo de chumbo, ele não vai sofrer nada, porque quem vai sofrer redução são íons H+, porque você vai usar uma solução ácida cheia de íon H+, e é o íon H+, que vai ficar recebendo os elétrons que são dados formando gás hidrogênio. Um subproduto desse processo é gás hidrogênio. Tá? O oxigênio gerado no cátodo reage com o alumínio, segundo a reação abaixo aqui, que é a reação mais conhecida, né? Você sabe que se a gente usar aqui, se o exemplo aqui fosse alumínio, né? Deixando claro, se o metal a ser protegido for o alumínio, então a reação será essa, AL mais O2 dá L2O3. Por que foi mostrado para você a oxidação da água? Porque ela também faz parte do processo. E como que é a oxidação da água? É essa reação que você vê aqui. Quando você vai fazer um processo na indústria, você não vai descobrir nada. Existe uma pesquisa de 5 anos por trás de cada dado aqui. Cada detalhe que se muda, você vai mudar, então, o produto obtido nessa anodização. Todo mundo já ouviu falar em cromatização. A obtenção de uma camada de óxido do metal tratado e metal alcalino na forma de cromato duplo básico. Então é o seguinte, cara, você vai usar cromato, o ânion cromato, vai aparecer o íon do metal que você está tratando, porque ele está oxidando, né? Então vai sempre ter o íon dele. E você vai ter também o íon de um metal alcalino. Mas veja bem, eu estou falando aqui do íon do metal alcalino. Estou falando que isso vai pegar um pedaço de sódio metálico e jogar no processo. Tá? Lembrando que os metais alcalinos, aminoácidos, são explosivos na água. Por isso que você forma um cromato duplo e ainda básico, porque além dos dois cátions e do ânion cromato, você vai ter o ânion OH, por isso que é cromato duplo básico. E é isso que se chama de cromação. Por último, a fosfatilização. É um processo de proteção de metais que consiste em recobrir a peça metálica com fosfatos neutros. Daí vem o nome. Existe também o hidrogeno fosfato, tá? Também conhecido pelo apelido de monofosfato. Quem que é? É um fosfato, mas que passou voando perto dele um H+. Como ele é negativo, ele acabou atraindo o H+, pá, o H+, chegou junto, neutralizou uma carga negativa dele e ele virou o HPO4, só que agora 2-. Esse que é o... Então, tanto um como o outro podem ser usados para fazer a chamada fosfatização. Então, a fosfatização é o quê? Vamos lembrar de uma coisa? O metal que você vai proteger, você já vai proteger porque o cara gosta de oxidar. Cara, você vai proteger um metal, lá existem íons sendo produzidos. E é por isso que você está ali agindo. Então, você tem a presença de íons daquele metal que você está produzindo. Isso vai fazer com que esse metal que você está produzindo, tá? E que você está querendo proteger, esses íons dele que estão ali, que são íons positivos, eles têm um campo eletromagnético positivo que atrai carga negativa. Então, se você joga um ânion em cima dele, ele vai se dar bem com esse cara. É uma questão eletrostática, positivo atrai negativo. Então, quando você joga um fosfato em cima, por exemplo, do ferro que está oxidando, vai formar fosfato de ferro, fosfato de manganês, fosfato de zinco. Você pode jogar também um monofosfato, né? Que vai dar, então, um monofosfato de ferro, etc. E tal. Agora, alguém consegue me dizer aqui na live por que eu uso esse tal de fosfato? Por que eu não uso o tal do cloreto? Alguém consegue me dizer aqui na live? Me diz aqui. Por que eu uso esse tal de fosfato? Por que eu faço fosfatização? Por que eu não faço uma cloretização? Essa coisa da eletronegatividade a gente sempre usa quando está falando de um elemento químico. Então, numa ligação que tem dois átomos, cada um do seu elemento, daí eu me refiro à eletronegatividade. Então, a eletronegatividade é propriedade de elemento químico. Quando eu falo de uma substância química, então eu nunca vou falar em eletronegatividade de uma substância. Isso não é propriedade da substância sim do elemento. Agora, olha só o que eu vou falar para vocês, tá? O fosfato, os fosfatos, fosfato de quase todos os metais, você pegar a tabela de solubilidade, você vai ver
que eles são insolúveis, e os monofosfatos também. Se eu usasse cloreto, ia dar cloreto de ferro. Pode olhar a tabela de solubilidade que você tem no cursinho, você vai ver que os cloretos são praticamente todos solúveis. Então ele ia se formar na superfície do metal, bater uma chuva e ele ia embora.